Bom dia, pessoal. Vamos então para o nosso segundo dia aqui dos 20 anos de HLB. A casa não está cheia, mas a gente tem certeza que ela vai encher daqui a pouco, mas a gente não pode atrasar a programação, a gente vai tocando. Todos já sabem que as palestras vão ser gravadas e disponibilizadas depois, então as dúvidas que surgirem depois podem inclusive fazer contato com os palestrantes. A gente agradece novamente a presença de vocês, dos palestrantes, dos nossos patrocinadores. Eu gostaria pessoalmente aqui de deixar a minha mensagem aqui da falta que o Eduardo Stuck está fazendo aqui, né, vai fazer sempre. Os parabéns também para os homenageados aí da semana, todos, o Eduardo Gerard 2 vezes, mostrando aí realmente o brilhantismo dele. E Solo Sagrado também com essa presença bem marcante aí na nossa cultura. Bom, vamos então começar essa sessão. Nós vamos agora na parte da manhã. E eu vou chamar o colega da Defesa Agropecuária, que é o Luiz Fernando Branco, né, que é coordenador de Defesa Agropecuária, ressaltando aqui a importância, né, da CDA para todo esse processo da citricultura, a parte da nossa defesa mesmo das doenças, junto com os outros órgãos, com o Fundecitos, com o Centro de Citricultura e os próprios produtores. Então, muito obrigado aqui. Acho que o pessoal já passou para vocês as instruções, né? Ok, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. É para acordar. A segunda sessão 20 anos do HLB, né? Queria dizer que, como membro da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, eu não fiz parte dos 20 anos, mas de 16, contando que eu entrei em 2008. Então, eu me sinto bastante incluso nessa luta, né? E chegamos, assim, eu como meus colegas, chegamos, e todos vocês. Então, queria agradecer à coordenação, ao pessoal do Centro de Citricultura, pelo convite, e a participação, e a todos vocês presentes. Obrigado por terem vindo, que a gente juntos vamos refletir esses 20 anos do HLB, como que a gente chegou. Então, a primeira, começando, dando já início à primeira parte, o primeiro trabalho, a primeira apresentação, cuidadosamente, acho que muito bem escolhido, cada uma dessas palestras, vai ser muito bom, todas elas. Nós vamos chamar o Ivaldo Salas, o colega do Fundecitro. O Ivaldo vai falar sobre os fatores determinantes na evolução do HLB nas regiões e ações do Fundecitro para o enfrentamento da doença. Obrigado. O passador? Aqui para frente. Se precisar apontar alguma coisa, é só pelo mouse aqui, tá? Vou deixar. E aqui é para frente. Isso, aí você pode mostrar por aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da coordenação da Semana da Citricultura, aqui do Centro de Citricultura. É muita responsabilidade estar aqui discutindo com vocês temas tão importantes. É uma satisfação. Bom, o tema da minha apresentação é fatores determinantes na evolução do HLB nas diferentes regiões e ações do Fundecitro para o enfrentamento da doença. Bom, enfrentar essa doença não é algo simples, não é algo trivial, é algo desafiador. E são muitos os fatores que influenciam na evolução do HLB. Eu procurei resumir aqui em 5 fatores, óbvio que existem outros. Obviamente pode existir alguma discordância, mas é o que eu penso, o que o Fundecitos pensa a respeito dos desafios para o controle dessa doença. Então, clima e brotações, a influência da temperatura, das chuvas, da poda, irrigação nas brotações, a influência da temperatura na bactéria, fontes de inóculo, né? A gente está falando tanto em fontes de inóculo, como elas aumentaram, né? A importância dos pomares mal manejados, pomares abandonados, dos quintais, em todo o patrossistema da doença. População de psirídeo, que tem aumentado muito nesses últimos anos, diferente do que nós vivenciamos no passado, onde o controle era mais fácil, hoje o controle é desafiador, o controle do psirídeo.
a importância do monitoramento, a importância de acompanhar a flutuação populacional do psirídeo nas regiões, nas propriedades e nas regiões. Controle do psirídeo, as boas práticas de manejo, né, ontem foi muito discutido as dificuldades do controle do psirídeo, as principais práticas que devem ser adotadas para controlar o psirídeo. E um tema um pouco mais recente, né, a resistência, que é o uso contínuo de inseticidas do mesmo grupo químico, do mesmo modo de ação, um novo desafio, e a gente vai falar mais rapidamente a respeito desses dois temas, muito discutido ontem, mas são fatores preponderantes e importantíssimos para o controle dessa doença. Começando aqui com o clima, brotações e efeitos da temperatura, chuva, poda, irrigação. Bom, a temperatura e chuvas afetam a reprodução do psirídeo, afetam a dinâmica das brotações e tudo acontece no broto. O psirídeo se alimenta no broto, faz a postura no broto, se reproduz no broto e a reprodução leva a aumento da flutuação populacional. Então, eu tenho muito broto, eu tenho muita postura, muita população de psirídeo e aumento na região, em todo o cinturão. E as temperaturas e chuvas, né, que começam ali na primavera, verão, se intensificarem, leva ao aumento da população e o pico populacional nos meses de setembro, outubro. Em geral, meses de setembro e outubro. Tem anos mais para novembro, anos mais para setembro, outubro, em função muito do clima. E a temperatura influencia também na titularidade da bactéria. No título bacteriano no broto, né? Temperaturas mais altas reduzem o título bacteriano no broto, a quantidade de bactéria no broto. Então, os fatores climáticos que influenciam na brotação, na reprodução do psirídeo são extremamente importantes, e um fator extremamente importante na evolução da doença, porque aumenta a população de psirídeo ou não. Aqui o mapa de temperatura do estado de São Paulo, que mostra nas regiões mais norte e noroeste do estado de São Paulo, nós temos temperaturas mais altas, né? Clima mais seco, quando nós comparamos com a temperatura mais do centro do estado de São Paulo, região de Araraquara, que nós temos temperaturas um pouco mais amenas, um clima com umas chuvas um pouco melhor distribuídas, se bem que o clima tem mudado bastante, né? E a região de Avaré, que é a temperatura um pouco mais amena ainda, e as chuvas melhor distribuídas. Isso afeta na quantidade de dias favoráveis para a reprodução do psirídeo. Lá no norte, noroeste do estado, nós temos um período maior sem brotação, fluxos vegetativos intensos e mais curtos, né? Região de Barretos. Então, a quantidade de dias favoráveis para a reprodução do psirídeo lá, medido nos trabalhos do Silvio Lopes, é de 91 dias. Na região mais central do estado, região de Araraquara, Matão, nós temos um período menor sem brotação, um período maior da planta brotando, um fluxo mais contínuo de brotação. Nesta região, então, tem condições mais favoráveis e 136 dias favoráveis para a reprodução do psirídeo. Na região de Avaré, eu tenho um período menor ainda, sem brotação, e um fluxo bem mais contínuo de brotação. Então, eu tenho 154 dias favoráveis para a reprodução do psirídeo. Isso mostra as diferenças regionais em função do clima no que diz respeito à brotação. Broto, reprodução do psirídeo. Mas não é só o clima que influencia na brotação. Nós temos também a influência do homem. Recentemente, algumas medidas de manejo que até não muito tempo eram pouco adotadas, hoje passaram a ser adotadas com muita frequência na citricultura. E aqui, comparando um trabalho do David Carvalho, os pomares, proporção de plantas com brotos V1A-V3 em pomares de sequeiro, quer dizer, pomares que não recebem irrigação. Então, nós temos um fluxo pontual, intenso, muito influenciado pela questão climática, pelas chuvas, pela temperatura. Quando eu comparo com um pomar de sequeiro ainda, mas que recebe uma poda na queda fisiológica, eu tenho, obviamente, o pico de brotação influenciado pelo clima, mas também eu tenho a brotação influenciada pela poda. Óbvio que nós temos que fazer poda no pomar, hoje isso é uma medida extremamente importante para a produção, para manter a planta numa altura adequada para a pulverização,
mas nós temos que lembrar que é necessário se cuidar do broto. Eu estimulo por meio da poda, eu tenho que cuidar desse broto, porque quando tem a planta brotando, vai ter reprodução e vai ter mais infecção da planta, mais contaminação de plantas. Quando eu tenho pomar irrigado e não podado, então a irrigação faz com que eu tenha um fluxo bem mais contínuo de brotação. E o pomar acaba ficando mais exposto. Então, a irrigação, óbvio que a irrigação é importante. Nós estamos cada vez mais tendo áreas irrigadas no cinturão citrícola. Mas eu tenho que, novamente, cuidar do broto quando eu estimulo por meio de irrigação. Esse experimento foi feito na região centro do estado de São Paulo. Quando eu junto numa mesma região esses diferentes manejos, eu tenho vários períodos com fluxos intensos de brotação, e isso influencia muito na população de psirídeo. Vem influenciando ao longo dos anos essas medidas de manejo diferentes que nós adotávamos no passado. Então, claramente aqui, pelo experimento, mostra isso. E isso é medido no campo, pelo citricultor, no sistema de alerta fitossanitário nosso. Então, o sistema de alerta fitossanitário psilídeo, que é um sistema de monitoramento, eu vou falar um pouquinho mais depois dele, ele não só mede a população de psilídeo, como mede também as brotações. Os citricultores inserem lá, no momento da leitura da armadilha, como está o broto. E a gente nota claramente que, ao longo dos anos, a porcentagem de plantas brotando ao longo do ano era maior do que no passado. Então, em 2018, 19 e 20, tinha menos broto do que 21, 22 e 23. Então, isso é um fator importante. Novamente, medido no campo, não por meio experimental, nós conseguimos observar que as plantas estão brotando mais e, provavelmente, muito em função das novas medidas de manejo, irrigação, poda. E aqui a média de plantas no gráfico seguinte, anual de porcentagem de plantas brotando, dá para perceber também claramente que as plantas, em porcentagem, estão brotando mais do que no passado. Bom, também o efeito do clima, existe um efeito do clima na bactéria, tá? Medido pelo Silvio Lopes também. Quando ele comparou a concentração de bactéria no broto da planta em temperaturas diferentes, de 12 a 24 graus, faixas de temperaturas diferentes, 18 a 30 graus, 24 a 38 graus, pôde-se observar menos bactéria nas temperaturas mais altas, menos bactéria e menos sintomas nas plantas. Ele fez em casa de vegetação e pôde confirmar isso também no campo. Então, ao longo de todo o período, em temperaturas mais altas, eu tenho menos bactéria no broto. Isso também influencia na patogenicidade, da patosidade do patossistema da bactéria, porque menos bactéria no broto, menos infecção, menos aquisição de bactéria pelo psilídeo, menos transmissão. Fazendo um breve resumo, né, aproximado, obviamente, as coisas acontecem mais ou menos assim, mas no norte nós temos chuvas mais concentradas, temperaturas mais altas, então um pouco menos favorável para a brotação, como a gente viu, são picos de brotação intensos, mais curtos, e, consequentemente, tem menos janelas para a reprodução do psilídeo, e o clima não é tão favorável para a bactéria, porque as temperaturas mais altas diminuem a titularidade no broto, tá? Como a gente viu já. Na região mais centro-sul, toda essa região vermelha aí do estado de São Paulo, que a gente vê que é realmente muito favorável para o psilídeo, para a bactéria, para a doença como um todo, então nós temos chuvas um pouco melhor distribuídas, temperaturas um pouco mais intermediárias. Então é muito bom para o psilídeo, muito bom para a brotação e muito bom para a bactéria. Em toda essa faixa que vai aí do Artina, Brotas, Araraquara, enfim, a faixa vermelha, a Avaré, inclusive, tá? Mesmo que esteja um pouco mais no sudoeste. E aí na região mais extremo sudoeste, né, região de Itapetiniga, eu tenho chuvas mais bem distribuídas aí, temperaturas mais baixas e uma condição um pouco pior para o psilídeo. Por quê? Porque as temperaturas mais baixas aumentam o ciclo, né, o número de dias para o ciclo do inseto, e eu tenho então uma condição mais desfavorável para a reprodução do inseto, para a reprodução do psilídeo. Então é um resumo um pouco da influência climática nas regiões. Um outro fator determinante, né, para a evolução do green, sem dúvida, são as fontes de inóculo, né? Temos falado muito nisso, quer dizer,
Parou-se de cortar as plantas contaminadas nos talhões, em uma medida muito alta, vamos dizer assim, né? Poucas regiões têm mantido o corte de plantas nos talhões. Muito comum a gente ver pomares mal manejados ou pomares com alta incidência próximos a pomares recém-plantados, né? Realmente é uma fórmula que não dá certo, e a gente tem visto isso em parte do cinturão citrícola. Então, o número de plantas cada vez maior nos pomares adultos tem sido fontes de contaminação muito constantes para os pomares novos. Em regiões de alta incidência é muito difícil, eu diria que em algumas situações quase impossível se formar um novo pomar numa região de alta incidência. A migração de psirídeo dessas áreas mal manejadas para as áreas novas é um desafio muito grande. Então, plantas doentes em pomares adultos ao lado de pomares novos é uma forma que não dá certo. Aumenta muito a dependência do controle do psilídeo. Eu preciso de um controle perfeito no pomar adulto para poder tirar um pomar novo. Eu não consigo tirar um pomar novo, formar um pomar novo, ao lado de um pomar mal manejado. E depende de um monte de coisa. Que o produtor vizinho faça um controle ideal, que ele use os produtos que estão matando o psilídeo, faça a rotação, faça uma boa cobertura. Então, o desafio realmente é muito grande. E aumenta a importância do controle regional. Em green, ninguém faz nada sozinho, a gente sabe muito bem disso. Não adianta eu ter um controle excepcional se o meu vizinho não fizer, eu vou sucumbir. É necessário que se converse com a microrregião, com os vizinhos, para que todos façam um bom controle. E onde é possível, é muito importante manter a eliminação de plantas contaminadas. É óbvio que num pomar de 70%, 80% de incidência, a gente não consegue ainda controlar, eliminar plantas como se fazia no passado, né? Mas em regiões ou micro-regiões onde isso é possível ainda, é muito necessário manter a eliminação de plantas sintomáticas em pomares adultos, porque é muito difícil fazer um controle perfeito, muito bom do psilídeo em pomares adultos. Bom, e o processo de infecção, que também é extremamente importante. No passado, nós tínhamos, basicamente, a infecção primária, que era o psilídeo vindo de fora. Nós mantínhamos um bom controle do psilídeo internamente. Isso, hoje, mudou. A infecção secundária passou a ser importante. Com fontes de inóculo dentro da propriedade, dentro dos talhões, com uma dificuldade do controle do psilídeo, eu passo a ter uma importância grande, em algumas situações muito maior, da infecção secundária quando comparada com a infecção primária. Tá? Então, hoje eu tenho uma situação onde eu tenho fonte de inóculo externo, fonte de inóculo interno, população de psilídeo alto externa, população de psilídeo alto interno. Então, é necessário ter um controle muito bom numa microrregião para poder conseguir continuar produzindo citros. Bom, fonte de inóculo importante também são os quintais. Mas eles têm uma importância relativa quando a gente considera regiões de alta incidência. Óbvio que os pomares mal manejados numa região de alta incidência são mais importantes do que os quintais. Então, essa importância é mais relativa. Mas nas regiões limítrofes do estado de São Paulo, do cinturão citrícola, nas regiões de baixa incidência e nas regiões de expansão da citricultura, eles são importantes. E nós medimos isso num trabalho feito agora em 2023. Votuporanga, a incidência de green nas áreas comerciais é 1,77. Frutal é 0,35% nas áreas comerciais. Capão Bonito tem uma baixa incidência nas áreas comerciais, está na região de Itapetininga, mas mais ao sul, deve ter menos de 11%, Itapetininga tem 11%. Araçatuba, região aí de Votuporanga também, 1,77% nas áreas comerciais. Quando a gente vai para os quintais, em Votuporanga, 26% das plantas que nós fizemos no levantamento dos quintais possuem a doença. Frutal, 38% possuem a doença. Capão Bonito, 46%. Araçatuba, 23%. Isso mostra a necessidade de, nessas áreas de expansão, nas áreas de baixa incidência, eu ficar atento a essas plantas de quintais. É de lá que vai vir as primeiras plantas contaminadas, ou aumentar as plantas contaminadas nas regiões de baixa incidência. Então, é importante que se faça o controle externo, se olhe para esses quintais, para diminuir as fontes de contaminação e evitar que os psilídeos migrem dos quintais para os novos pomares formados ou para as propriedades instaladas. E esse aqui é apenas o número que o controle externo que a gente realiza em parceria com o citricultor, nós não fazemos sozinho.
durante esse período de 2018 a 2024, 4,9 milhões de plantas foram substituídas ao redor das propriedades. Um outro fator determinante que eu considero, obviamente, é a população de psirídeo, que é o inseto vetor. Tá? E como ela tem aumentado nesses últimos anos, assustadoramente. Eu vou mostrar aqui os gráficos para vocês, mas não é nada que vocês não tenham convivência aí no dia a dia. Então, novamente, os dados do alerta psirídeo nosso, tá? A parte de baixo aí, alaranjada, e a parte de cima, a porcentagem de plantas com sintomas do levantamento de Green. Dá para a gente ver claramente que, nós tínhamos aí até 2018, tal, a população com picos populacionais, ano mais população, anos menos. A partir de 2020, 2019 e 2020, então, nós começamos a ter um aumento constante da população do psirídeo. Isso leva, no ano seguinte, se em 2020 eu tenho bastante psirídeo, em 2021 eu tenho um aumento da incidência da doença. Em 2022 eu tenho um aumento da população de psirídeo, em 2023 eu tenho um aumento maior ainda da doença. Tá? Até chegar no levantamento de 2023, 38,4% das plantas com sintomas no cinturão citrícola. Então, isso mostra claramente que o aumento populacional leva ao aumento da incidência da doença. Nós sabemos disso, mas aqui está comprovado. Tá? Então, nós temos no campo mais psirídeos doentes, nós temos no campo, com a bactéria, nós temos no campo mais plantas doentes e gera um círculo aí não virtuoso, obviamente. Mais psirídeo, mais planta doente, mais fonte de inóculo, e por isso que a doença vem, de certa forma, crescendo como está. Bom, eu ressalto aqui a importância do monitoramento, a importância que tem hoje o alerta psirídeo, tá? Para acompanhar a flutuação populacional nas propriedades, acompanhar a flutuação populacional nas microrregiões, nas regiões, é o farol, é importantíssimo, é indispensável o monitoramento. E hoje o sistema, é um agradecimento ao citricultor, porque são 34 mil armadilhas que são inseridas no sistema de alerta a cada 15 dias. 31.500 armadilhas são inseridas pelo citricultor. Tá? E apenas 2.500 inseridas pelo Fundecitrus, o que gera todo o acompanhamento da flutuação populacional do psirídeo no cinturão citrícola. E a gente permite até que a gente faça uma análise contínua dessas ações de manejo regional. Nas reuniões de grupo, a gente discute muito como é que nós estamos no controle do psirídeo do greening, muito em função dos dados do alerta fitossanitário do monitoramento. E a gente pretende, obviamente, disponibilizar o sistema de alerta para as novas regiões de expansão. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, outras regiões, além do Triângulo Mineiro, que é incluído no cinturão citrícola, mas que também haverá expansão em Minas Gerais. E a cada 15 dias, todos esses dados são compilados e são devolvidos em forma de mapas para que o citricultor possa acessar. Está disponível no nosso site, é um mapa de risco por um gradiente de cores, pode-se acessar aqui a flutuação populacional do psirídeo naquela quinzena. Baixo, médio, alto e extremo. Esse mapa de risco, esse mapa é gerado em função do histórico da própria região. Foi desenvolvido em parceria com a Embrapa. Esse gráfico é muito interessante. Ele mostra que nós tínhamos aqui, em 2015, uma população, é um gráfico longo, de um longo período, né, do alerta fitossanitário. 2016, também uma baixa população. 2017, aumentou um pouco mais. 2018, caiu. Então, existia anos que tinha mais captura de psirídeo e anos com menos captura de psirídeo. É natural isso, em função muito do clima. Mas, claramente, nós percebemos que, a partir de 2019 e 2020, houve uma mudança. E uma mudança drástica. Nós passamos a ter o dobro de psirídeo a cada ano, muitas vezes até 3 vezes, próximo de 3 vezes. Tá? É claro que houve alguma coisa diferente. Então, foram os primeiros indícios de resistência, e a gente começou a detectar isso por meio das armadilhas do alerta fitossanitário, e comprovadas depois em 2022. Então, é óbvio que não existe só a influência da poda, só a influência da irrigação, só a influência do clima, só a influência de áreas mal manejadas ou abandonadas. Tem algo a mais acontecendo,
e depois foi confirmado e detectado pelos trabalhos do Fernando Amaral, juntamente com o professor Celso Moto. E dá para ver isso no campo, né? Não é só gráfico, não é só número. Começou a ter algumas capturas em algumas propriedades que não eram normal, entendeu? Então, nós, para vocês terem uma ideia, eu vou citar um número, nós chegamos a encontrar 30, 40 mil psirídeos numa propriedade, 1.200 psirídeos numa armadilha. Não é normal. Obviamente que está acontecendo algo. Propriedades que faziam frequência de 7 a 10 dias, mas, obviamente, que quando você olha para a frequência, não significa controle, porque há necessidade de se fazer rotação. Tá? Então, um pouco do que nós observamos no campo, e eu sei que alguns de vocês também chegaram a observar essa situação. Um outro fator importante é a porcentagem de psirídeo portador da bactéria, infectivo. Então, o levantamento de 2022, a gente nota que há uma alta porcentagem de psirídeos infectivos na maioria das regiões. Tá? Nós podemos ver aqui Casa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré, com altíssimas porcentagens do psirídeo infectivos. 60, 69, 62, Araraquara 52, Itapetininga 57. Tá? Isso influencia, obviamente, na infecção de plantas, né, plantas contaminadas. E quando a gente olha para os quintais também das regiões de baixa incidência, eu mostrei há pouco para vocês, além de uma porcentagem de plantas alta com sintomas nos quintais, também existe uma porcentagem alta de psirídeo com a bactéria. Em Votuporanga, 18,4%, Araçatuba, 42% e Capão Bonito, 46,7%. Então, isso mostra, mais uma vez, a importância dessas fontes de inóculo, principalmente nas regiões de baixa incidência, porque o psirídeo saindo lá, sai com a bactéria uma porcentagem considerável dele. Bom, esse é um trabalho que foi feito lá no Fundecitrus, por um mestrando no Fundecitrus, o Francisco Felipe, que mostra a importância de uma rotação adequada quando comparado com uma rotação inadequada. Então, quando eu tenho foi feito em brotações, 50 talhões, avaliando aí 10 plantas por talhões, é importante eu ter uma rotação e um intervalo adequado para ele detectar menos ninfas grandes que indicam que o psirídeo está se reproduzindo no talhão, quando eu tenho uma rotação adequada e quando eu tenho uma frequência adequada. Tá? Frequência de 7 a 10 dias, eu tenho um controle muito melhor do que 15 a 20, maior que 28. E uma rotação adequada, eu tenho muito menos ninfas grandes no talhão, quando comparado com as rotações inadequadas. Isso mostra a importância de um bom controle do psirídeo. Bom, falando de controle, ontem foi muito discutido a questão do controle do psirídeo. Eu vou passar, mas é um fator determinante, então eu tenho que ressaltar, por conta até do tema da apresentação, né, e as dificuldades que se tem no manejo do inseto, no manejo do green. As boas práticas, a importância das boas práticas de controle do psirídeo. Tá? Bom, produto e dose, eu tenho que escolher o meu produto, o produto que está sendo eficiente naquela região, na dose adequada, fazer uma rotação de inseticidas adequada, quer dizer, usar todos os produtos que estão disponíveis, eu fazer a rotação para não usar o mesmo grupo químico repetidamente. O intervalo da aplicação é essencial, eu tenho que ter um bom intervalo de aplicação e tenho que ter a qualidade da aplicação, uma boa pulverização, uma boa cobertura da minha pulverização. E os fatores são interligados. Não adianta eu ter uma boa qualidade da aplicação se não tiver um intervalo adequado, uma rotação, um produto. Não adianta eu ter eu utilizar um bom intervalo e não ter uma qualidade ou rotação adequada ou produto. Então, esses fatores são interligados. Os 4 fatores têm que ser levados extremamente a sério para mim, para poder ter um controle adequado. Então, falando rapidamente aqui do produto e da dose. Você está me olhando sério? Ah, tá. Não, eu vou terminar em 15 minutos. O produto e dose extremamente importante, nós disponibilizamos, então, a ferramenta Avalia Psirídeo. É uma ferramenta fundamental para mim escolher o meu produto. É coletado o psirídeo no campo, levado para o laboratório, feitos os testes e mostra-se aqui. O produtor pode consultar o técnico
o vendedor e escolher o seu produto que está mais eficaz para o controle do inseto. E também pela média de mortalidade. Eu posso escolher por região, por dias de confinamento, posso escolher por grupo químico, por período que foi feito os testes. Então, eu tenho uma ferramenta de consulta muito importante na hora de eu selecionar o meu produto para fazer a aplicação. Então, foram 70 experimentos, 3.164 repetições, 31.640 psilídeos testados. Então, pelo menos a rotação de 4 modos de ação é importante para que eu faça um bom controle, escolha o produto de grupos químicos diferentes, eu tenho as ferramentas, a condição de fazer isso. Bom, intervalo de aplicação é muito importante. Tá? Então, o ciclo de psilídeo de 14 a 19 dias, esse foi um teste, o Marcelo mostrou esse slide ontem, com a pulverização de tinta fluorescente no primeiro dia, mostra que com o crescimento do broto, 7 dias e 14 dias, eu não tenho mais cobertura, ou a cobertura é mínima. Então, isso mostra a importância de eu ter uma boa frequência, em especial nos períodos de brotação. Eu tenho que ter uma boa frequência. Esse teste foi feito em brotos também maduros, né? Pulverização de brotos com folhas já expandidas, não maduras totalmente, mas folhas expandidas, e mostra que o crescimento em folhas expandidas é pequeno. Eu pulverizo no dia 1 e no dia 14, isso obviamente sem as condições de clima, né? Foi feito em estufa, obviamente. No dia 14 ainda tem uma boa cobertura. Tá? Então, no broto maduro, eu tenho uma boa cobertura depois de 14 dias. Já na pulverização nos brotos em expansão, faço a pulverização no dia 1, o broto tem 15 milímetros, no dia 14 tem 236, a tinta fluorescente que está aqui na parte de baixo já não está mais lá. O crescimento do broto fez com que eu não tivesse mais cobertura nos brotos em crescimento. Então, mostra a importância de uma boa frequência na pulverização. E, por último, aqui, a qualidade da aplicação. A qualidade em pomares velhos, em pomares adultos, é mais difícil até, mas em pomares novos também, muitas vezes, tem o turbo andando lá no meio da linha, e o vento levando todo o produto para longe, como a gente está mostrando até aqui na foto. Mas é importante, eu tenho uma boa cobertura, é fundamental para ter um bom controle. Não adianta eu fazer tudo o anterior, com dose, produto, intervalo, e eu não tenho uma boa cobertura na hora de fazer a aplicação. Então, a tecnologia de aplicação ela é essencial. E o que a gente tem visto em pomares adultos é pomares muito altos com ponteiro desprotegido. Faço uma pulverização, acho que estou fazendo o melhor possível, mas não estou protegendo o ponteiro. E é o local principal de reprodução do psilídeo, nos ponteiros, nos pomares adultos. Então, eu tenho que fazer uma boa cobertura, uma poda de topo, poda lateral, para evitar que eu tenha situações como essa, em que eu não tenho cobertura no ponteiro, ou que eu esteja num pomar tão fechado que o bico passa encostado nas plantas e eu não tenho abertura do leque, e também uma boa cobertura, inclusive na parte lateral. Então, a poda hoje, para manter uma boa cobertura, é fundamental, essencial. Por último, a questão da resistência, um tema mais recente, muito discutido ontem, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o uso contínuo de inseticidas no mesmo grupo químico tem levado a dificuldades no controle de psilídeo, dificuldades sérias. Né? Então, é um desafio que nós temos pela frente, e tudo isso que eu disse, a rotação de produtos, isso vai quebrando a resistência e vai permitindo que eu tenha um melhor controle numa microrregião. Mas todos os produtores têm que fazer, porque eu posso fazer a melhor rotação, se os produtores da microrregião não fizerem, fica mais difícil para mim. Tá? A gente está falando aqui novo psilídeo, é óbvio que é o diaforina, de sempre, mas ele está mais resistente aos inseticidas. A maioria deles, eu mostrei até no slide anterior, está com a bactéria. E o psilídeo com a bactéria, já foi provado, aumenta a postura de ovos, aumenta a taxa de reprodução em até 14%, e aumenta a migração em até 3%. Então, o psilídeo está mais resistente, reproduz mais e voa mais. Então, realmente, nós temos esses desafios adicionais.
Bom, eu estou caminhando para o final. É importante falar dessas áreas de expansão, já que a citricultura, de certa forma, tem se deslocado do cinturão tradicional, São Paulo e Triângulo Mineiro, e ido para outras regiões, Mato Grosso do Sul, alguma coisa em Goiás, enfim. Vai depender de onde o citricultor resolver plantar laranja. E nessas áreas de expansão, é importante algumas ações para não cometer erros até parecidos como nós cometemos, avaliar a avaliação de psirídeos, da infectividade de psirídeos. O quanto eu tenho de psirídeos infectivos na área que eu vou fazer a implantação do meu pomar, seja em uma região de expansão em São Paulo ou fora do estado. Tá? Quanto que eu estou recebendo de psirídeo infectivo na minha propriedade? A eficácia dos inseticidas é importante. É óbvio que nas áreas de expansão, muito provavelmente, não vai haver resistência, mas qual a eficácia nessas áreas de expansão dos inseticidas? Todos eles estão matando bem a psirídeo, é importante também. A incidência nos pomares domésticos de green, dá uma olhada ao redor da propriedade para entender como é que está a incidência nos quintais. Parceria com a Secretaria da Agricultura, isso é importante, nós temos feito treinamentos com a Secretaria da Agricultura de Mato Grosso do Sul, que estão até aqui hoje, Goiás, Minas Gerais, trocado ideias com eles e mostrado os desafios da citricultura, desafios do plantio, das pragas e doenças, em especial green. E o controle externo nas áreas onde isso é necessário, é muito importante, em especial nessas áreas de expansão. Bom, nós temos feito aí muitas divulgações em relação às tecnologias, a importância do green, a conscientização até de toda a sociedade, da importância da citricultura e da importância de controlar o green. Esse é o meu último slide. Eu deixo como mensagem a importância da disseminação do conhecimento. É fundamental que o conhecimento de qualidade chegue até o citricultor, que chegue até aos técnicos. Existem instituições de pesquisa extremamente sérias, com informações atualizadas, e isso tem que chegar até o citricultor. Tá? E circula muitas informações que não são totalmente confiáveis. É importante que a gente utilize as que estão aí à disposição, geradas por instituições de pesquisa totalmente confiáveis. Chega até os técnicos e citricultores, para que se adote todas essas estratégias de controle do greening. E eu destaco, mais uma vez, a importância de que todos, em uma mesma região, numa mesma micro-região, entendam da importância para controlar essa doença. Porque a nossa citricultura, naquela micro-região, tem uma tendência muito forte em diminuir muito, ou às vezes desaparecer. Então, é necessário a conscientização. A conversa ela é importantíssima. E não é só conversa para o WhatsApp. É importante se reunir, é importante trocar ideias, informações e ir para cima do psirídeo e do green. Tá? Então, a gente tem tentado fazer a nossa parte de levar essas informações para o citricultor. Gostaria de agradecer a equipe de Transferência de Tecnologia, os pesquisadores do Fundecitrus e nosso gerente Juliano, o presidente, Dr. Mônaco. Obrigado. Obrigado, Ivaldo Sala, do Fundecitrus, pela apresentação e pelo compartilhamento das informações. Dando continuidade à nossa sessão, primeiro nós vamos abrir, devido ao avanço aqui do tempo meio restrito, alguém achar uma pergunta importante aí, pode encaminhar para nossa coordenação aqui na frente, o Sérgio e a Valdenice. Também, mas é claro, todo mundo pode fazer algum questionamento por escrito, encaminhar para eles, trazer para eles, que eles vão encaminhar para o Ivaldo, tá? Ou para o palestrante em questão. Pode. Dá tempo de fazer uma pergunta aqui, se quiser. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta, pode... A gente tem um pequeno tempo aí. O Quágio vai fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Muito boa apresentação, Ivaldo. Prazer em revê-lo, Bianco. Uma coisa que você que coordena bastante esse trabalho, principalmente de levantamento de incidência de psirídeo nas diferentes regiões, a gente sabe que isso é importante. Agora, sabemos também que é um trabalho árduo e caro para o Fundecitrus fazer. O quanto que isso
você fazer o levantamento de psilídeo efetivamente tem contribuído para a redução da incidência de psilídeo nas regiões. Por quê? Falar que tem psilídeo, a gente já sabe que tem, mas o quanto que isso contribui para a efetivação do controle de psilídeo na região? Olha, trabalhar no escuro acho que é o pior cenário que nós poderíamos ter. Então, o farol é muito importante. Eu vou citar um exemplo um pouco mais concreto. Nós tínhamos em Araraquara uma situação extremamente desafiadora para o green, e temos, né, como em todas as regiões. Nós estamos falando da pior doença de siso do mundo. A Flórida sucumbiu, algumas outras regiões, outros países sucumbiram, e nós estamos ainda produzindo com as dificuldades que temos. Então, significa que, de forma geral, ainda nós temos adotado os melhores caminhos que os demais. E eu acho não, tenho certeza que o monitoramento é essencial, fundamental. E, em algumas situações, é até difícil você medir em números o quanto isso é importante, mas é muito. Araraquara, eu vou citar um exemplo, que é uma região que nós tínhamos, no passado chegamos a 23%, 24%, 25% de green, hoje está um pouco menor do que isso, mas foi decisivo entender, e com reuniões com os citricultores, em que população de psilídeo estava, e qual a incidência e quais as medidas de controle a serem adotadas. É óbvio que parte da citricultura de lá saiu, mas hoje ainda se forma a pomar em Araraquara, que é onde apareceu as primeiras plantas com green, né, o histórico, há 20 anos atrás. Eu acho que muito em função dessas decisões. Entender o que está acontecendo com a população de psilídeo, entender o que está acontecendo com a incidência de green, tomar decisões regionais, realizar o controle efetivo de todos os citricultores. Acho isso não é indispensável para o controle de psilídeo nas regiões. E só complementando, Quadro, das 34 mil armadilhas, esse número deve crescer, 31.500 são monitoradas pelo citricultor, 2.500 pelo Fundecitos e mais. Você não mantém por 10 anos um sistema de monitoramento se ele não for importante para o setor. Ele é muito importante, é essencial, é fundamental. É que a minha pergunta, desculpe, pois a gente pode... A minha pergunta é de efetivação desse processo. Mas, só completando, Bianco, se você prestar atenção nos dados que você muito bem apresentou, o nosso problema de green, na minha concepção, inclusive é muito importante o Bianco estar presente aqui, para mim o problema está na lista Protecitrus, porque vem nos tirando as melhores moléculas para controle desse psilídeo há anos, e ninguém fala nada, ninguém briga por isso. A última foi o dimetoato, que agora, por Deus, está voltando depois de algumas brigas aí, né? Isso, eu acho que é importante deixar isso claro. Mas é aí que está, Renato. O problema é que eles estão nos tirando. Esse é o momento para essa discussão, talvez mais para frente. Quem está tirando esses produtos é óbvio que é a comunidade europeia, exato. Mas o que eu estou questionando é o quanto que nós questionamos a retirada dessas moléculas. O dimetoato está aí há mais de 40 anos no mercado e não tem um caso de intoxicação, de algum mal para a saúde humana que ele tenha causado. Então, calma lá, viu? Eu não estou falando que é o Fundecitos que está tirando as moléculas. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando que nós estamos sendo muito passivos, Bianco, diante de um processo tão delicado e tão complicado. É isso aí. Ok, obrigado, Quadro, pela colocação. Eu só vou responder, então, porque ele falou. Por favor, até. Não, só rapidamente, não é o momento para tocar nesse assunto, até ontem foi colocado, mas nós estamos aí justamente fazendo todo um trabalho junto com o citricultor, com o Comitê da Protecitos, justamente para trazer essas moléculas, e a última foi do dimetoato. Importantíssimo para o controle do green, e a gente foi discutido isso, inclusive, ontem, na apresentação do controle do psilídeo. Ok, então Renato pediu, mas não, está abrindo mão.